Olá, alunos do segundo ano, tudo bem? Vamos dar continuidade às nossas aulas de física, ok? Aqui quem vos fala é o professor Jonas Almeida. Vamos lá então. Essa é a nossa aula de número 13, ok? Cujo tema é a dilatação térmica linear dos sólidos. Nós vamos resolver os exercícios P22 e P24 daquela lista que eu passei para vocês resolverem. Inclusive, vocês entregaram como atividade que valerá ponto, ok? Lembrando bem que nós fazemos uso dessas fórmulas aqui, que estão aqui identificadas nesse slide, para calcular o comprimento final de uma barra ou de uma peça, tá certo? A dilatação ocorrida, ok? Então, essas são as fórmulas que nós utilizamos. E, principalmente, aqui, essas que estão marcadas em asterisco aqui, que eu coloquei para vocês, tá certo? Então, recapitulando aqui, nós já resolvemos o exercício R9, esse é o exercício R9, o exercício R10, o exercício R11, o exercício R12, e agora nós vamos resolver o exercício P22, tá certo? Então, nesse exemplo aqui, o exercício P22, ele nos afirma o seguinte: uma barra de ouro tem a 0 graus Celsius o comprimento de 100 centímetros, tá certo? Então, essa barra, ela tem um comprimento inicial de 100 centímetros, uma temperatura inicial de 0 graus Celsius. Aí o problema diz o seguinte: determine o comprimento da barra quando sua temperatura passar a ser 50 graus Celsius, ok? Então, essa barra está inicialmente numa temperatura de 0 graus Celsius, ela é aquecida até uma temperatura de 50 graus Celsius. Depois desse aquecimento, obviamente, essa barra ela sofre um processo de dilatação, ou seja, de aumento do seu comprimento. Aí o problema está pedindo o seguinte: determine o comprimento da barra quando sua temperatura passar a ser 50 graus Celsius, ou seja, o comprimento final da barra. Ela tem um comprimento inicial de 100 centímetros, depois de sua temperatura variar de 0 graus para 50 graus, esse comprimento vai aumentar. Então, que comprimento é esse? Qual é o comprimento final da barra? O comprimento da barra quando ela atingir uma temperatura de 50 graus Celsius. O problema nos dá o coeficiente de dilatação linear médio do ouro, né, para o intervalo de temperatura considerado, vale 15 vezes 10 a menos 6 graus Celsius elevado a menos 1. Esse aqui é o coeficiente de dilatação linear da barra, tá certo? Dessa barra de ouro. Esse aqui é o alfa. Então, primeiramente, pessoal, quando a gente se depara com um problema de física, nós temos que separar os dados do problema. Então, quais são os dados que esse problema nos fornece? Então, vamos lá, pessoal. Veja bem aqui, olha. Vamos colocar aqui os dados, tá? Vou escrever aqui os dados. E com base nesses dados, né, qual é a solução que nós vamos dar para determinar o comprimento da barra nessa temperatura de 50 graus. Então, primeiramente, nós temos aqui uma barra de ouro, tem a 0 graus Celsius, então isso aqui está me falando é o θ inicial, ok? Θ é temperatura. A temperatura inicial da barra é de quanto? É de 0 graus Celsius, tá certo? E o comprimento dela, 0 graus Celsius, é de quanto? Esse é o comprimento inicial da barra. Esse comprimento inicial é de quanto? É de 100 centímetros. Aí o problema pede o seguinte: determine o comprimento da barra quando a sua temperatura passar a ser 50 graus. O problema está nos pedindo o comprimento final. O comprimento final nós chamamos de L. L é o comprimento final da barra, que nós não sabemos, então eu vou colocar aqui uma interrogação, tá certo? Mas ele está falando o seguinte: ele nos deu o comprimento, aliás, a temperatura inicial e também nos deu a temperatura final, ou seja, quando a barra atingir uma temperatura de 50 graus Celsius, ok? Aqui, o problema nos dá também o coeficiente de dilatação linear, que é 15 vezes 10 a menos 6, ou seja, o coeficiente, o alfa, o coeficiente de dilatação linear da barra é de 15 vezes 10 a menos 6, tá certo? Grau Celsius elevado a menos 1.
Ok, pessoal? Então, o que o problema está pedindo para a gente? Calcular o comprimento da barra quando ela atingir a temperatura de 50 graus Celsius, tá certo? Nós sabemos o seguinte, olha, que o comprimento final de uma barra é o seu comprimento inicial mais a dilatação ocorrida na barra, tá certo? Então, o comprimento final de uma barra é igual ao comprimento final mais a dilatação da barra, aquele pedacinho que cresceu. Então, eu vou colocar aqui, pessoal, só um desenhozinho aqui para vocês entenderem melhor. Eu tenho aqui, olha, eu vou colocar aqui uma barra, tá certo? Essa barra da figura, ela está a 0 graus Celsius. E o comprimento dela é de quanto? O comprimento dela é de 100 centímetros. Essa mesma barra aqui, ela foi aquecida. Ela foi aquecida de maneira que o comprimento dela aumentou. Tá certo? Então, esse aqui é o comprimento final da barra. Esse comprimento final aqui eu não sei. E a temperatura aqui, eu sei a temperatura final. É de 150 graus Celsius. Essa distância entre o comprimento inicial e o comprimento final da barra, essa distância aqui, ó, é o ΔL. É o valor que dilatou, tá certo? É por isso que o comprimento final é o comprimento inicial, que é esse comprimento aqui, ó, de 10 centímetros. O comprimento inicial, mais esse pedacinho aqui que dilatou. Se eu somar o comprimento inicial mais esse pedacinho que dilatou, eu vou ter o comprimento final da barra, tá certo? Então, como eu já tenho o comprimento inicial, que é 10 centímetros, basta eu descobrir a dilatação. Aí nós sabemos também que o ΔL, o valor da dilatação, é igual a alfa, que multiplica o comprimento inicial vezes delta θ. Tá certo? A alfa é o coeficiente de dilatação linear que nós temos aqui. Ó. O comprimento inicial da barra nós temos também, que é 10 centímetros. Tá certo? E a variação de temperatura nós temos também, porque nós temos a temperatura inicial, temos a temperatura final. Então, nós temos todas as informações que são necessárias para nós resolvermos esse problema. Tá certo? Olha só, vejam bem aqui. Primeiramente aqui, eu vou determinar o Δθ. O Δθ é o quê? É a temperatura final menos a temperatura inicial. Então, o Δθ é igual. Quanto é a temperatura final da barra? 50 graus Celsius. Menos a temperatura inicial da barra, 0 graus Celsius. Então, a variação de temperatura, tá certo? Ocorrida nessa barra, Δθ é igual a 50 graus Celsius. O Δθ é 50 graus Celsius, tá certo? Então, vamos lá determinar aqui, olha, o ΔL. O ΔL, quem é o ΔL? É a variação no comprimento, certo? ΔL é igual a alfa vezes L0 vezes Δθ. ΔL é igual. Quanto vale o valor do alfa? Quanto vale o valor do alfa? Aqui está o valor do alfa. 15 vezes 10 elevado a menos 6 vezes. Quanto vale o comprimento inicial da barra, o L0? Está aqui. O L0 vale 100 centímetros. E quanto vale a variação da temperatura? Acabamos de determinar 50 graus Celsius. Ok? Então, isso quer dizer que ΔL é igual ao seguinte. Olha, veja bem, eu costumo resolver essas questões, aqui, esse tipo de questão, colocando esses valores aqui, por exemplo, 100 e 50, escrevendo isso aqui em potência de base 10. Ok? Porque eu acho mais fácil resolver. Mas vocês poderiam resolver o seguinte, aqui, olha, eu tenho aqui 15 vezes 10 elevado a menos 6, vezes 100, vezes 50. Olha só,
Vocês poderiam fazer o seguinte, multiplicar esse com esse aqui, olha, depois multiplicar com esse aqui. E o resultado, você vai multiplicar por 10 a menos 6, tá certo? Só que eu faço diferente, eu já me acostumei a fazer dessa forma. Então eu faço assim, ó, 15 vezes 10 a menos 6, vezes. Esse 100 eu vou transformar em potência de base 10. Então vai ficar o quê? 100, o que é 100? É 10 ao quadrado. 10 ao quadrado é 100. Então aqui, vezes 5 vezes 50 é 5 vezes 10. Olha, eu criei aqui uma potência de base 10 também aqui, ó. Tá certo? 55 vezes 10, ok? Aí eu tenho ΔL é igual a 15 vezes... Eu apaguei aqui porque esse 5 ficou parecendo um 6. Então eu tenho 15 vezes... Vou colocar esse 5 aqui, ó, é multiplicação. Então eu posso trocar a ordem dos fatores aqui, tá certo? Porque a ordem dos fatores não altera o resultado, ok? Então 5 eu vou colocar perto desse 15 aqui. Esses valores que tem potência de base 10, no caso aqui o 10 elevado a menos 6, vezes 10 ao quadrado, vezes 10, eu coloco tudo aqui no final, ok? Porque eu vou fazer uma continha aqui com esses três valores aqui, ó. Tá certo? Vou trazer isso tudo para cá, ok? Vou colocar uma setinha aqui. Então eu tenho aqui, ó, ΔL é igual. ΔL é igual. Vou trazer essa minha imagem para cá para baixo, porque ela vai atrapalhar aqui o cálculo aqui. Eu vou colocar aqui para cima um pouquinho. Continuando, então, olha só, ΔL é igual. Pessoal, eu vou multiplicar aqui, ó, 15 vezes 5, ok? Se vocês forem fazer a multiplicação, 15 vezes 5, pessoal, é igual a 75, ok? Vezes, olha só, eu tenho 3 potências de base 10 aqui. 10 elevado a menos 6, vezes 10 elevado ao quadrado, vezes 10. Olha, 10 elevado a 10 é a mesma coisa que 10 elevado a 1, ok? Então aqui eu tenho três produtos. Só que esses 3 produtos são 3 produtos de potência de mesma base. Então, quando eu tenho um produto de potências de mesma base, eu repito a base, aqui eu repeti a base, e agora eu vou somar esses 3 expoentes. Olha, eu vou somar esse 10 a menos 6, vou somar com esse 2 e vou somar com 1 aqui, ok? Então, vamos lá. Então, eu repito aqui, ó, 10 elevado a menos 6, aí mais, vou somar os expoentes, mais 2, mais 1. Então, eu vou ter que ΔL vai ser igual a 75 vezes 10 elevado. Posso fazer isso aqui por parte, tá, ok? Eu posso fazer logo de uma vez. Então, eu vou repetir aqui o menos 6 e vou somar esses dois aqui, ó. Mais 2 mais 1 é mais 3, tá certo? É mais 3. Então, ΔL é igual a quanto? A 75 vezes 10. Agora, menos 3 mais 3, sinais iguais, sinais diferentes, aliás. Sinais diferentes, subtrai e dá o sinal do maior, ok? Sinais iguais, soma e conserva o mesmo sim? Não. Como aqui os sinais são diferentes, eu vou subtrair do 6 do 3. 6 menos 3 é 3. Sinal do maior. Quem é o maior? O 6 ou o 3? O 6. Então vai ficar negativo. Ok? Então esse aqui é o valor da dilatação. Só que essa dilatação aqui, olha só, eu vou ter que somar esse valor aqui, esse ΔL, com L0. L0 é igual a 100. Ok? Então eu vou transformar esse valor aqui, eu vou fazer a multiplicação desse 75 vezes 10 a menos 3. Vocês lembram que eu falei, né? Toda vez que eu tenho um valor, uma expoente, aliás, um número inteiro multiplicado por uma potência de base de 10, cujo expoente é negativo, eu vou pegar essa vírgula aqui, olha, eu vou admitir, vou colocar aqui, pessoal, na parte de cima aqui, tá? Para ficar melhor a explicação para vocês aqui, ó. 75, aqui, ó, 75 vezes 10 a menos 3. 75 é a mesma coisa que 75,0. Como tenho aqui, ó, 10 elevado a menos 3, eu vou andar essa vírgula
para a esquerda. Por que eu estou andando para a esquerda? Porque o expoente aqui, ó, é negativo. Quando o expoente é negativo, eu ando, a vírgula que está aqui, eu ando para a esquerda quantas vezes? 3 vezes, porque o expoente é 3. Então, é negativo, eu ando para a esquerda. Tá? E eu ando quantas vezes? 3 vezes. Então, 1, 2, 3, aí a vírgula fica aqui. Então, na frente da vírgula eu coloco um 0, e aqui nesse espaço vazio aqui eu coloco outro 0. De maneira que isso aqui vai ficar o seguinte, é 0,075, ok? Então, esse aqui, ó, 75 vezes 10 a menos 3, isso aqui é 0,075, tá certo? Terminou o problema? Não, porque o problema está pedindo o comprimento final da barra. Eu tenho que somar essa dilatação em centímetros com o comprimento final, aliás, o comprimento inicial da barra, que é 100 centímetros. Tá certo? Então, para me determinar o comprimento final da barra, o L é o L0 mais quem? O delta L. Então, eu tenho que L é igual. Quem é o L0? 100 mais o delta L, que é 0,075. Pessoal, o L será quanto? 100 mais 0,075 é igual a 100, 0, esse 0 aqui, ó, 75 centímetros. Então, esse aqui, pessoal, é o comprimento final da barra. Ficou um pouquinho apertado aqui, mas deu para vocês entenderem, ok? Então, o que foi que eu fiz primeiramente? Eu determinei o quem? O delta L, olha só. Eu determinei o delta L, que eu não sabia, ok? A variação ocorrida na barra. Depois, aliás, a dilatação ocorrida na barra. Depois de determinar a dilatação ocorrida na barra, que foi esse valor aqui, ó, a dilatação ocorrida na barra, eu somei esse valor da dilatação com o comprimento inicial da barra, tá certo? Então, essa dilatação somada com o comprimento inicial da barra é o comprimento final da barra, que aqui está a resposta. O comprimento da barra é 100,075 centímetros, ok? Vocês poderiam colocar aqui 100,007. Tudo bem, tá certo também. Ok? Mas vou deixar aqui 100,075, porque essa é a resposta que eu tinha passado para vocês no problema que já estava, que eu passei, eu já tinha passado a solução para vocês fazerem, para vocês não ficarem confusos. Tá ok, pessoal? Então eu peço, pessoal, mais uma vez, que vocês assistam esse vídeo, resolva essa questão aqui pelo menos umas 2 ou 3 vezes, tá? Resolvam sozinho. Tá? Se tiver alguma dúvida, vocês voltem aqui no vídeo, verifiquem qual é o passo que você não entendeu. É assim que a gente aprende, ok? Porque uma questão desse tipo, mudando aqui pouca coisa, pode constar na avaliação de vocês, tá bom? Bons estudos, tá bom? Tchau, tchau.